A contar para a quarta jornada da Liga NOS, a equipa de Jorge Jesus recebeu em Alvalade a formação de Pedro Emanuel, o Estoril Praia, e venceu pela margem mínima de 2-1. Foi um jogo em que o Sporting controlou minimamente todos os momentos de jogo e depois, numa parte final, o Estoril ainda conseguiu pressionar a equipa de Jorge Jesus, chegando ao golo e muito perto do fim, quase que chegava ao empate. 2 golos anulados, mas vamos falar sobre o jogo mais adiante. Agora vou falar sobre os comportamentos e princípios da equipa de Jorge Jesus. Escolhi analisar o Sporting nesta quarta jornada. Jorge Jesus escalou o seguinte 11 com Patrício na baliza, lado direito Piccini, lado esquerdo Coentrão, dupla de centrais com Coates e Mathieu. Battaglia jogou na posição de pivô defensivo, à frente a número 8 jogou Bruno Fernandes, à direita Gelson, à esquerda Acunha e na frente Alan Ruiz no apoio ao ponta de lança Bas Dost. E então o Sporting em Alvalade queria somar 3 pontos para não descolar do pelotão que lidera a Liga NOS. Sporting vence mais 3 pontos, conquista agora 12 pontos nesta Liga NOS, e o Sporting dentro das 4 linhas foi sempre aquela equipa à imagem de Jorge Jesus. Adrien de fora, Bruno Fernandes a 8, regresso de Alan Ruiz, é bem-vindo, é um bom jogador e traz muita dinâmica a esta equipa de Alvalade. Uma primeira fase de construção com identidade já bem fincada de Jorge Jesus, em que os centrais abriam, neste caso Coates e Mathieu, e era Battaglia que fazia aquela função que vocês estão habituados a ver em William Carvalho. Battaglia muito bem, desce também no seu corredor central, faz a linha de 3, com Coates e Mathieu, enquanto os laterais Piccini e Fábio Coentrão se projetam através dos seus corredores laterais. Vejam que é Bruno Fernandes, que é o elo de ligação entre a primeira fase e depois a segunda. Era Bruno Fernandes que descia para tentar receber a bola e construir a organização ofensiva da equipa de Jorge Jesus. Alan Ruiz também era um jogador muito solto, um jogador que descia também através do seu corredor, não só para criar superioridade numérica, mas também para oferecer linhas de passe. E isso era um ponto que Jorge Jesus tem como chave, é a atitude e a dinâmica e o empenho e o posicionamento de Alan Ruiz, que me parece que vai ser nesta temporada o jogador que vai fazer o elo de ligação com Bas Dost. Na minha opinião, é o melhor jogador para jogar nessa posição. A bola depois, quando saía para o meio-campo da equipa adversária, para o Estoril, e os comportamentos dos corredores laterais eram exatamente iguais. Na esquerda, quando a Acunha procurava movimentos mais interiores, era Coentrão que depois assumia todas as despesas no corredor lateral, mais na parte do lado esquerdo. Reparem que a Acunha está a fazer movimentos interiores, o corredor é completamente livre para as investidas de Fábio Coentrão. Era Fábio que dava a largura à equipa do Sporting. E depois vejam que Alan Ruiz, mais uma vez, está quase em linha com Bruno Fernandes, e começo também já a falar no corredor central, quando falo também ao mesmo tempo do corredor do lado esquerdo, os seus comportamentos. Acunha dentro, Coentrão dava largura, assumia a sua verticalidade, profundidade e velocidade nesse corredor lateral. Bruno Fernandes muito bem posicionado, e depois Alan Ruiz a descer as linhas para tentar receber bola. Não só o Fábio Coentrão dava essa profundidade, essa verticalidade, era depois a Acunha que dava a largura à frente de ataque do Sporting, enquanto Coentrão ficava numa situação mais recuada para dar apoio e linha de passe a Acunha. Bruno Fernandes, mais uma vez, sempre na envolvência onde a bola se situava
dentro de campo, e mais uma vez consigo aqui comprovar que Alan Ruiz nunca esteve colado nem na mesma linha de Bas Dost, era o jogador que tentava criar o desequilíbrio por parte da equipa de Alvalade. No lado direito era exatamente igual, ou era Piccini que usava o corredor direito quando mais dentro ficava Gelson, ou então era Gelson que dava a largura e depois Piccini dava o apoio a Gelson. No meio campo, mais uma vez nesta estrutura tática de Jorge Jesus, há duas chaves. A primeira chave é o 8, Bruno Fernandes, e depois o desequilíbrio que Alan Ruiz iria criar no corredor central. Bruno Fernandes também sempre muito bem posicionado, vai ser uma grande dor de cabeça para Jorge Jesus entre Adrián e Bruno Fernandes, enquanto que, na minha opinião, Alan Ruiz, se estiver a 100%, é ele que joga no ataque para fazer a ligação com Bas Dost. E reparem que Bruno Fernandes muito bem situado entre linhas, ou seja, entre as duas linhas, a linha mais ofensiva e a linha média do Estoril Praia, numa jogada de envolvimento que Piccini está no lado direito com Gelson bem aberto, e reparem que Battaglia está numa situação mais recuada e Bruno Fernandes muito bem posicionado, não só para mudar o corredor à bola, como também muito forte para receber e criar grandes desequilíbrios no corredor central do Sporting. Mais uma vez, destacar o grande posicionamento de Bruno Fernandes. A Acunha, reparem que a bola está do lado direito e a Acunha está muito dentro, o Sporting basculava muito, e depois Fábio Coentrão, se a bola mudasse de corredor, era Fábio Coentrão que depois assumia as despesas do corredor contrário à bola. A primeira chave é Bruno Fernandes, a segunda chave está em Alan Ruiz. Vocês já viram o posicionamento de Alan Ruiz, que descia muito no corredor central para criar linhas de passe e superioridade numérica, e nesta imagem vejam onde está Alan Ruiz, o seu posicionamento, consegue numa primeira fase de construção, vejam que é Battaglia que está no corredor central no meio dos dois centrais, Bruno Fernandes muito bem colocado no corredor central, e depois reparem que Alan Ruiz consegue descer muito para criar o tal desequilíbrio no meio campo. De reparar também que Gelson Martins e Acunha jogam dentro numa primeira fase, para quê? Para depois soltar os corredores laterais a Piccini e Fábio Coentrão. Aqui Alan Ruiz era certamente aquele jogador que era um pouco vagabundo, entre aspas, um jogador com liberdade para descer no seu corredor e criar algum perigo. E depois havia também uma mobilidade muito interessante entre Alan Ruiz e depois os médios mais alas, Acunha e Gelson, em que depois, através da sua mobilidade, iríamos ver permuta de posicionamentos. Neste caso, Alan Ruiz vai receber a bola um pouco mais à direita, e reparem onde é que está Gelson. Gelson está no enfiamento do corredor central, já no apoio a Bas Dost, e neste caso é Alan Ruiz, ou seja, Alan Ruiz quando desce para criar o desequilíbrio, se Alan Ruiz for invadir a zona de um jogador, esse jogador que é invadido, entre aspas, passa para a posição, neste caso, de Alan Ruiz. Battaglia, Bruno Fernandes, muito bem no corredor central, muito bem posicionados, e depois aqui Alan Ruiz já estava a tentar construir a organização ofensiva da equipa do Sporting, quando Piccini estava mais à direita, e depois Gelson Martins colado ao ponta de lança Bas Dost. Isto são os comportamentos e princípios da equipa de Jorge Jesus, do Sporting, em Alvalade, frente ao Estoril, com alguma mobilidade através de Alan Ruiz, e depois os corredores a terem as despesas de Gelson e de Acunha, e quando eles jogavam mais dentro, eram as despesas assumidas por Piccini e Fábio Coentrão. Battaglia também muito bem posicionado, sempre nas coberturas defensivas, sempre a bascular no sentido da bola, e quando tinha a oportunidade, Battaglia fazia aquele futebol que ele mais gosta, que é queimar linhas, transportar jogo e criar o seu desequilíbrio no corredor central. O Sporting sem bola, já vocês sabem que defende em 4-4-2, uma pressão muito forte ao portador da bola, mas quando não consegue roubar bola dentro do meio campo da equipa adversária, deixa um pouco, organiza-se
e aposta num 4-4-2. Na frente de ataque ficava Bas Dost e Alan Ruiz, eram os dois homens a serem os primeiros a defender, ou seja, no primeiro jogo sem bola da equipa de Alvalade. Acunha e Gelson desciam nos seus corredores laterais e formavam aquela linha de 4 no meio campo com Bataglia e Bruno Fernandes. Era assim que o Sporting jogou. Uma vitória frente ao Estoril por 2-1. Foi uma entrada a leão, uma entrada muito forte da equipa de Jorge Jesus, porque aos 3 minutos há o golo de Gelson. É um cruzamento muito bom, perfeito de Acunha, cruzamento largo, em que depois a equipa do Estoril, a linha defensiva, a correr em direção à sua baliza, não consegue interceptar a bola e Gelson vai aparecer ao segundo poste num remate cruzado, fazendo o primeiro gol do Sporting. O Sporting não tira o pé do acelerador e logo aos 10 minutos estava muito forte, também com o seu público em grande número em Alvalade, e aos 10 minutos, grande golo de Bruno Fernandes, através de um livre direto, marcado na perfeição. Vocês sabem que eu não posso usar imagens em vídeo, porquê? Porque eu não tenho os direitos de imagem e depois o YouTube dá-me notificações e talvez o detentor de imagens poderá me dar um strike aqui no canal Joga Simples. Tento trazer algumas imagens estáticas do jogo e espero que vocês compreendam essa situação. Porquê? Porque eu gostava de mostrar o segundo golo do Sporting de Bruno Fernandes. Foi um livre marcado na perfeição e o Sporting ficava já aos 10 minutos a vencer por 2-0. Um jogo em que o Estoril sempre tentou aproveitar o contra-ataque, mas o Sporting, muito bem organizado em casa frente ao Estoril, sempre conseguiu anular todas as investidas da equipa de Pedro Emanuel. Ao intervalo 2-0 para a equipa de Sporting, estava a ser minimamente um jogo fácil, o Sporting estava a controlar minimamente todos os momentos de jogo, mas nunca descurar daquele Estoril que já vimos em jogos passados, que é uma equipa que está em formação, alguns jogadores novos, Pedro Emanuel está a tentar construir o puzzle e todas as cautelas eram poucas para as investidas do Estoril Praia. Aos 60 minutos, já no segundo tempo, sai Fábio Coentrão e entra Bruno César. Fábio Coentrão fisicamente não está a 100%, saiu muito cansado e Bruno César foi ocupar a posição do lateral Fábio Coentrão. Aos 66 minutos sai Alan Ruiz e entra Petrovic. Aqui há uma mudança em que Petrovic vai para a posição de Bataglia, pivô defensivo. Bataglia sobe para a posição 8 e depois Bruno Fernandes, que estava a jogar na posição 8, sobe para dar o apoio a Bas Dost. Aqui o Sporting perdeu algum ímpeto. Eu acho que a saída de Alan Ruiz foi prejudicar um pouco a consistência da equipa de Alvalade. Petrovic, na minha opinião, não é aquele jogador que vai dar qualidade, não só defensivamente como ofensivamente, à equipa de Jorge Jesus. O Sporting sentiu, o Estoril começou a crescer e aos 84 minutos ao golo, grande remate de Lucas Evangelista, fazendo o 2-1, ou seja, o golo para a equipa de Pedro Emanuel. Há um cruzamento por parte dos canarinhos, um cruzamento do Estoril. Piccini vai tirar a bola de cabeça, cabeceia, mas a bola vai sobrar para a entrada da área e Lucas, num grande remate à baliza de Patrício, indefensável, vai fazer o golo do Estoril. Estoril depois, nos últimos minutos, foi para cima do Sporting, tentou de tudo, mas depois o Sporting, através de Bas Dost, do avançado, faz o golo, o terceiro, que viria a ser anulado pela equipa de arbitragem. Aos 93 minutos, já tinha entrado, entretanto, Yuri Medeiros para a saída de Acunha, mas aos 93 minutos o Estoril vai marcar o seu golo, que vai também ser anulado pela equipa de arbitragem. Foram 10 minutos em Alvalade de grande tensão. Por um lado o Sporting queria fazer o terceiro golo, por outro lado o Estoril queria fazer o seu segundo golo e dar o empate tão desejado à equipa de Pedro Emanuel. Na minha opinião, o Sporting foi melhor
durante a partida, durante os 93, 94, alguma ascensão para a equipa do Estoril Praia nos minutos finais, mas a vitória encaixa muito bem para os pupilos de Jorge Jesus. Foi mais uma análise, desta vez ao Sport em casa em Alvalade frente ao Estoril. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um like para o apoio aos vídeos de análises do Joga Simples e espero que tenham gostado a mais uma análise aqui no canal Joga Simples.